Marcos capítulo 8. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Versículo 21. Dizem que a maior parte do ministério terrestre de Jesus foi a de curar, e os relatos dos evangelhos testificam isso. Precisamos, porém, compreender o objetivo maior da cura e dos milagres. Diante de uma grande multidão, Jesus expôs o alimento espiritual. Durante 3 dias, aquelas pessoas estiveram com o Mestre Divino, sendo confortadas e doutrinadas por suas palavras, cheias de doçura e verdade. Mas Jesus também reconhecia suas necessidades e limitações físicas, e mesmo em face da letargia de seus discípulos, realizou a segunda multiplicação de pães e peixes, despedindo aquela multidão com sua perfeita provisão. Entre os que se reuniam para ouvi-lo estavam também os fariseus, um grupo domesticado por suas próprias tradições e inflexível quanto ao que acreditavam como religião. Tentavam constantemente a Cristo com perguntas maliciosas ou pedidos aleatórios. Ao pedirem um sinal do céu, Jesus expressou uma decepção tão profunda que em lugar nenhum no Novo Testamento encontraremos a palavra grega utilizada aqui. Os líderes religiosos de seu povo, aqueles que deveriam instruir Israel sobre o verdadeiro conhecimento, eram os mais ignorantes a respeito do que realmente importava. Não tinham o rico e suficiente alimento para oferecer ao povo. Suas vidas não passavam de um fermento, cuja influência levedava a influência de Cristo. Mas os discípulos não entendiam a metáfora bem empregada por Jesus acerca dos ensinamentos dos líderes de Israel, de modo que tiveram de ouvir as duras indagações. Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? A maior e mais terrível perseguição não viria da parte de Roma ou de outros povos pagãos, mas daqueles que diziam seguir a Deus. Se os discípulos não entendessem que sua fé e sua vida cristã precisava de um toque diário de cura, dariam início apenas a mais uma religião de aparências, com uma visão tão turva e confusa quanto a do cego em Betsaida ao abrir os olhos pela primeira vez. Eu vejo Jesus hoje tomando o seu povo pela mão para fora de sua zona de conforto e aplicando-lhe nos olhos o que sai de sua boca. À primeira vista, todos nós não enxergávamos senão o vulto da mensagem adventista. Contudo, creio com convicção de que a visão clara e perfeita já está à disposição de todos aqueles que têm buscado com genuíno interesse o reavivamento prometido. Reavivamento e reforma consiste em renúncia, em perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Apenas confessar que Jesus é o Cristo não é suficiente. Jesus precisa ser o nosso Senhor e Salvador pessoal. Há uma cura disponível a todos nós, e essa só dará o fruto do Espírito quando entendermos que precisamos primeiro levá-la para casa. A maioria esmagadora das famílias está tão destroçada e tão carente do alimento espiritual, amados. E não compreendeis ainda que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Mateus capítulo 4, versículo 4. O maior milagre não está na cura física, mas em aceitarmos carregar um instrumento de morte. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Jesus não disse que temos que carregar a cruz dele, e sim a nossa. Precisamos morrer para o mundo e viver para Deus. Isso não significa uma vida somente de dores e aflições, mas uma vida que, mesmo sofrendo terríveis perseguições e provações, não se envergonha de Jesus e de suas palavras. Porque bem alimentada do pão do céu e com o coração ardendo pela contemplação de Cristo em sua palavra, seus olhos podem distinguir de modo perfeito a missão que o Senhor lhe confiou, para onde deve ir e o que deve evitar. Nunca o mundo clamou tanto por cura como agora em tempos tão difíceis e incertos. Sejamos, pois, a geração de verdadeiros adoradores que repartirá com as multidões a perfeita provisão divina. Certamente aproxima-se o tempo em que haverá fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós capítulo 8, versículos 11 ao 12. Que Jesus nos encontre reavivados por sua palavra quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vigiemos e oremos. Bom dia, reavivados pela palavra de Deus. Rosana Garcia Barros.